Agora até o Cury chega aqui comigo. Vamos falar especificamente dessa reunião golpista. Essa reunião que é gravada. É uma coisa assim, até parece uma história fantasiosa, se ela não fosse tão grave, né? Pra gente ficar fazendo brincadeira, porque é gravíssimo. Uma reunião golpista que é gravada por um de seus participantes. Descreve ela para nós. Vamos lá, Raquel, boa tarde para você, ótima tarde para quem acompanha a gente. Essa reunião é um dos principais elementos dessa apuração da Polícia Federal mirando esse grupo da alta cúpula do governo federal durante o governo de Jair Bolsonaro e a reunião do dia 5 de julho de 2022, junto com as trocas de mensagens do celular de Mauro Cid são os principais elementos que embasam essa operação. Ou seja, a gravação dessa reunião que aconteceu no dia 5 de julho de 2022 e também as trocas de mensagens que estão no celular de Mauro Cid. Essa reunião, ela, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, ela revela o arranjo da dinâmica golpista na alta cúpula do governo. Por que ela foi gravada? O Gustavo Uribe trouxe essa apuração para que a mensagem de Jair Bolsonaro, para que houvesse uma disseminação de notícias falsas com relação ao processo de votação, fosse espalhada essa mensagem para todos os ministros do governo. Ou seja, os 23 ministros do governo precisariam bancar o que o presidente estava falando naquele momento, mais em reservado, porque uma reunião que contou com poucos ministros do governo, nem todos puderam estar presentes, por isso que ela foi gravada. Como que a Polícia Federal teve acesso a ela? Como ela foi gravada, estava no computador do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e que disponibilizou essa íntegra para a Polícia Federal. A Raquel menciona esses termos delicados que foram tratados, esses assuntos delicados, obviamente, era um desenho, uma arquitetura de um golpe de Estado numa reunião gravada. O próprio general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, em um trecho dessa reunião que foi transcrita, degravada pelos agentes da Polícia Federal, ele diz o seguinte: eu quero dizer que eu estou cioso com relação ao que está acontecendo aqui. A gente está tratando de assuntos sensíveis e delicados em uma reunião aberta. Então, ele deu a tônica da gravidade do que era tratado naquela reunião, que foi gravada e que embasa essa investigação da Polícia Federal de hoje. Entre outras coisas, isso é importante, os investigadores dizem que houve uma coação para disseminar notícias falsas. Raquel, o presidente Bolsonaro, à época presidente da República, ele diz o seguinte: daqui para frente eu quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele vai vir para mim para falar o que ele não quer falar. Se apresentar onde eu estou errado, eu topo. Agora, se não tiver argumento para demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Ou seja, naquela reunião, e isso está tudo comprovado por degravação, a gente obviamente não tem acesso ao vídeo, mas a degravação da Polícia Federal, o presidente, à época presidente, lança uma série de teorias conspiratórias. Associa o Partido dos Trabalhadores ao primeiro comando da capital, diz que Lula foi beneficiado por dinheiro do narcotráfico, não só ele, mas outros presidentes, e lança uma série de mentiras com relação ao sistema de votação. E é endossado por alguns dos participantes. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que era por meio do qual os militares eram representados naquela comissão eleitoral, que de acordo com ele era só para inglês ver, que o TSE não tinha ninguém acima e que podia manipular as informações, e também por Anderson Torres, que causa um temor dos demais ministros, também lançando teorias conspiratórias, dizendo que uma vitória do PT traria a mesma coisa que aconteceu na Bolívia. Então esse é o combo de absurdos que foram tratados naquela reunião, que é peça fundamental dessa investigação. Mas olha que informação que você traz, né? Paulo Sérgio, que estava concordando com Jair Bolsonaro e é um dos investigados, ele se espanta de estar sendo gravado e ele quase que fala: gente, vocês estão loucos de estar gravando? Ele vai do 8 a 80. Tudo isso? Ele vai do 8 a 80. Vocês estão loucos de estar gravando tudo isso? Igor Peixoto, junto